minha mãe me orientou. Menino, vai ter uma profissão, esse negócio de empreender é complicado. Comecei a pegar a câmera e fotografar. Eu vi que eu tinha uma forma diferenciada de observar o mundo à minha volta. Então eu sempre quis estar alinhado com o meu propósito. Eu descobri que meu propósito é realmente contar histórias da vida das pessoas. A minha primeira câmera eu comprei não pela fotografia, mas porque no mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e eu acredito que cada pessoa tem a sua forma única, tem seu jeitinho único de ser e eu acredito que há muita beleza nas singularidades. E é isso que eu gosto de mostrar na minha fotografia. Eu recebo muito feedback de pessoas que dizem que ficam à vontade na minha presença, na frente das minhas lentes, para serem fotografadas. E a minha missão é justamente essa. Eu gosto de fotografar pessoas normais, pessoas que não têm contato com esse mundo de câmeras, assim, pessoas que não sabem pousar, pessoas que não são modelo, para desmistificar essa crença que as pessoas têm de que, nossa, apenas a modelo da televisão que vai ficar fotogênica, que vai ficar bonita nas fotos. Mas que, na verdade, quando a pessoa se sente realmente à vontade, ela consegue ser confiante e ela consegue mostrar uma face dela que muitas das vezes nem ela mesma conhecia. E aí quando ela se vê nessa foto e ela se ama e ela realmente gosta do que está representado ali, isso é muito poderoso, a pessoa se sente muito bem. E é isso que eu gosto de proporcionar para as pessoas e é por isso que hoje eu sou fotógrafo. O Herbert, antes de entrar no mundo da fotografia, foi uma criança ativa, sempre gostou de praticar esportes, um adolescente também que cresceu nessa coisa de esportes. E eu lembro que a minha primeira câmera eu comprei não pela fotografia, mas porque eu praticava parkour. Não sei se você conhece, né? Aquela arte de ultrapassar obstáculos, via nos filmes e tentava fazer na vida real. E aí eu tinha essa câmera e eu gostava de filmar os treinos de parkour, filmar os meus movimentos, as minhas loucuras no parkour, né? E aí eu editava os vídeos meus e da galera. E foi por isso que eu tive minha primeira câmera. Mas essa coisa da fotografia, necessariamente dita, veio através de outro esporte também, que foi o ciclismo. Eu gostava de pedalar, fazer trilhas de bike, e eu ia para lugares que normalmente a gente não vai nem de pé, nem de carro, a gente ia para lugares incríveis, assim, e eu gostava de contemplar os lugares. E aí eu comecei a pegar a câmera e fotografar, e eu vi que eu tinha uma forma diferenciada de observar o mundo à minha volta. Então, isso despertou em mim uma paixão. Quando eu fiz aquela foto, eu falei, caramba, essa foto ficou incrível. E as pessoas à minha volta começaram a validar isso. Foi aí que eu vi que eu tinha um olhar diferenciado para estar mostrando o mundo à minha volta. E foi daí que nasceu essa paixão por fotografar. A fotografia também, para mim, é como se fosse algo meditativo contemplativo. Porque quando eu fotografo natureza, por exemplo, e você vai para um lugar bonito, você tem que limpar sua mente de pensamento, sabe? Você tem que zerar sua mente. E aí sim você percebe o silêncio à sua volta e você consegue escutar a natureza, escutar o ambiente que você se conectar de verdade com o ambiente que você está ao seu redor. E a partir daí que você começa a reparar na verdadeira beleza das coisas. Então, para mim, começou assim. Foi isso que a fotografia me proporcionava. Eu ia para um lugar bonito, eu conseguia me conectar com esse lugar e a partir daí eu conseguia mostrar a verdadeira beleza desse lugar. E isso conecta também com contar a história da vida das pessoas, sabe? Porque quando eu fotografo alguém e eu consigo extrair a melhor versão da pessoa, é porque a pessoa realmente ficou à vontade. E aí ela até esquece que está sendo fotografada e vira uma troca de ideias ali, sabe? Quando eu estou ali com minha lente apontada para a pessoa, talvez no início gere um desconforto, né? A pessoa, poxa, a pessoa está me retratando ali, está me fotografando, eu vou ficar assim, assado e tal, mas a partir de quando ela fica realmente à vontade ali na minha presença, aí sim ela consegue mostrar seu verdadeiro jeitinho,
sua verdadeira beleza única, sabe? E aí eu, com minha sensibilidade, consigo retratar aquilo. E quando a pessoa vê aquela forma que eu retratei ela e a história dela, e ela realmente gosta do que está vendo ali, é muito poderoso proporcionar isso para alguém, sabe? Quando você vê uma foto que você se sente bem, você quer ficar vendo o tempo todo, sabe? Então, isso é muito poderoso e é isso que eu gosto de proporcionar para as pessoas que eu fotografo. A pessoa, talvez ela chega com aquela impressão, eu não sou fotogênico, isso não é para mim, eu não sou artista e tal. E aí eu começo o processo de deixar a pessoa à vontade, trocar ideia, conversar, deixar a pessoa solta ali. E aí esse processo vai saindo as melhores fotos, as melhores histórias ali. E quando a pessoa vê e se sente realmente representada naquilo, aí eu sei que eu cumpri a minha verdadeira missão, né? Que é mostrar a beleza que tem na singularidade das pessoas. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então cada pessoa tem seu jeitinho único de ser. E através da fotografia eu consigo mostrar isso nas pessoas e nas histórias que eu conto através da fotografia. Eu gosto de fotografia desde novo, mas nem sempre eu tive isso como profissão. Antes que a fotografia fosse a minha principal ocupação profissional, eu já tive outras atividades. Eu já trabalhei na indústria, não é? Porque no início minha mãe me orientou: menino, vá ter uma profissão. Esse negócio de empreender é complicado. Esse negócio de fotografia não dá futuro. E aí, eu como um bom filho, eu escutei o conselho dela. Eu fui fazer Senai, eu moro numa cidade industrial, então acho que para muitos jovens o ponto de partida profissional é fazer um curso técnico no Senai e ir para a indústria. E assim eu fiz. Eu me formei técnico mecânico e eletricista industrial e fui para a indústria. E fui bem sucedido, trabalhei em empresas multinacionais, né? Eu consegui ali engrenar em uma certa profissão, que foi a de mecânica industrial, só que não era aquilo que fazia meu coração vibrar, não era aquilo que eu realmente queria. Eu sempre estava na indústria, mas mirando a fotografia, porque eu acredito que quando a gente trabalha com algo que a gente gosta e realmente ama, a gente faz bem feito e aquilo fica mais leve, fica mais interessante. Então eu sempre quis estar alinhado com o meu propósito. Eu descobri que meu propósito é realmente contar histórias da vida das pessoas. Então, eu fiz essa transição de carreira. Eu saí da indústria para poder empreender na fotografia. E hoje eu realmente me sinto realizado, porque eu construí meu próprio caminho, não é? Eu não aceitei o caminho que o sistema impõe para a gente. Eu quis construir meu próprio caminho e isso me trouxe até aqui onde eu estou. Então eu fico refletindo que se eu tivesse tomado essa decisão quando eu era mais novo, onde eu estaria agora, né? Mas eu acredito que todas as experiências que eu passei na vida me trouxeram até esse momento. Tudo fez parte para que hoje eu pudesse estar realmente vivendo do que eu amo fazer. Eu fiz essa transição por isso, né? Porque eu acredito que quando a gente faz algo alinhado com o nosso propósito, aí sim a gente realmente está alinhado com nossa missão de vida aqui nessa terra. No meu início mesmo, o principal desafio foi provar para minha família que eu estava indo num bom caminho, indo num caminho promissor. Porque até então, na minha família, não tem tantos empreendedores assim. Então, eu estava indo num caminho muito diferente. E às vezes nossos familiares tentam nos proteger, tentam nos fazer ir por um caminho de instabilidade, né? E assim, eu aprendi, né, que tem uma frase famosa, né? Instabilidade não existe. Então, quando eu entrei em contato com esse conceito, né, que é uma frase daquele empresário famoso, né, Flávio Augusto da Silva, quando eu entrei em contato com esse conceito, com essa frase, eu realmente entendi que o que importa realmente é a gente fazer algo que esteja alinhado com o nosso propósito, algo que a gente realmente gosta. E aí eu decidi acreditar em mim mesmo
e virar um empreendedor na fotografia. Eu considero coisas diferentes ser um fotógrafo e ser um empreendedor na fotografia. Hoje eu sou um empreendedor na fotografia, mas quando eu comecei eu era apenas um fotógrafo. Voltando à pergunta inicial, esse foi o meu principal desafio, foi provar para minha família que eu estava em um caminho promissor. O que mais me orgulha foi a mudança de mentalidade, porque eu acredito que tudo primeiro acontece na nossa mente, que primeiro a mudança interna e depois essa mudança se manifesta externamente. Então, o que mais me orgulha é a minha mudança de mentalidade, a minha mudança da forma que eu enxergo o mundo hoje, né? Então, isso me orgulha bastante. Eu sei que é um aprendizado contínuo. Quanto melhor eu for elevando a minha mentalidade, melhorando o meu nível de conhecimento, meu nível de enxergar as coisas, isso vai refletindo nos meus negócios, né? No meu negócio de fotografia, na minha forma de fazer, na minha forma de fotografar. Então, esse é o meu principal orgulho, assim, a minha mudança de mentalidade. Eu acredito que todos nós devemos acreditar em nós mesmos e não ter medo de errar também, porque a gente deve se permitir errar, porque muitas vezes um erro ensina mais do que um acerto. Então a gente deve buscar sim boas referências, buscar conhecimento. A gente está numa era que nunca teve tanto conhecimento disponível a 2 ou 3 cliques como agora. A gente pode acessar conhecimento de pessoas que estão do outro lado do mundo com 2 ou 3 cliques. Então a gente deve aproveitar essa janela de oportunidade que a gente está vivendo, confiar nas nossas plenas capacidades, que a gente consegue, a gente é capaz de fazer, de realizar, saber que cada um tem seu tempo, saber que cada um tem a sua forma de fazer e continuar, entendeu? Porque dessa forma a gente consegue ver as coisas acontecendo de verdade. Na medida que a gente vai mudando a mentalidade, a gente vai mudando a forma de enxergar o mundo, a gente vai acreditando mais em nós mesmos, a gente vai percebendo a mudança à nossa volta. Então, eu acredito muito que primeiro as coisas mudam internamente e depois elas se manifestam externamente, se manifestam à nossa volta. Então, acredite mais em você mesmo.